Olá, você acha difícil, acha constrangedor conversar sobre sexualidade? E conversar sobre incontinência urinária? Você também acha que não é fácil? E conversar sobre sexualidade e incontinência urinária ao mesmo tempo? Pois é, hoje eu quero conversar com você sobre sexualidade e incontinência urinária. E você sabe por quê? Porque o bem-estar sexual ele está relacionado a aspectos físicos, emocionais, com aspectos da sociedade a qual a mulher pertence, a condições intelectuais com influência sobre a personalidade e a capacidade de interação com outras pessoas. Quando nós conversamos com as pessoas, notadamente com as mulheres, nós percebemos que abordar a sexualidade representa entrar em um dos indicadores da qualidade de vida que influencia ações e formas de ver, influencia raciocínios, sentimentos, interações e integrações que repercutem sobre a saúde física e mental das mulheres. A sexualidade traz junto a si condições íntimas, como emoções, inteligência, afetividade, além de condições exteriores, como cultura, localização onde o indivíduo habita, condições financeiras e afetividade. Por isso, a sexualidade precisa ser compreendida e analisada como um dos componentes da saúde integral feminina. Uma coisa que é interessante e que precisa ser considerada é que somente em curto período da história da humanidade aconteceu uma percepção mais liberal da manifestação da sexualidade. E nesse contexto, um detalhe é muito importante. O estudo da sexualidade nunca teve maior importância. E somente agora é que a sexualidade tem sido vista como um tema que merece atenção por parte da classe médica. Olha só. E dentro dessa perspectiva de compreensão da sexualidade humana, a incontinência urinária, ela é considerada um inconveniente, um fator prejudicial que pode levar a uma disfunção sexual. E por que eu digo isso? Bom, a forma como nós expressamos a nossa sexualidade, a maneira como nós interagimos sexualmente com uma outra pessoa, são determinadas por um conjunto de respostas que envolvem aspectos físicos e aspectos emocionais. E é muito importante compreender isso, porque muitas vezes nós achamos que basta tomar um medicamento para resolver um problema relacionado a alguma situação onde nós não estamos bem sexualmente. E não é bem assim que a coisa acontece. Olha só. Já foram elaboradas várias hipóteses para compreender e explicar como os seres humanos respondem sexualmente. E atualmente nós compreendemos que a resposta sexual é desencadeada através de uma interação sequencial ou não de fases que interagem e encontram no cérebro a decodificação dessas fases, proporcionando uma resposta. Hoje nós também já sabemos que para se tratar qualquer problema na área sexual, que nós costumamos chamar de disfunção sexual, nós precisamos entender como essas informações são processadas no cérebro, levando a um ciclo de resposta sexual normal, levando à percepção de como problemas orgânicos, psicológicos e emocionais são capazes de interferir nessas fases. E quando nós observamos as características da incontinência urinária, nós também percebemos que ela é capaz de interferir física, psicológica e emocionalmente no ciclo de resposta sexual. Bom, como eu acabei de comentar, a resposta sexual humana ela é desencadeada por uma sequência de 4 fases que podem acontecer em uma determinada ordem ou não, mas que levam à manifestação da nossa sexualidade. Essas 4 fases são caracterizadas pelo desejo, pela excitação, pelo orgasmo e pela resolução. Nós não vamos nos aprofundar em cada uma dessas fases aqui, mas é importante saber que problemas físicos, orgânicos ou problemas psicológicos e emocionais são capazes de interferir em uma ou em várias dessas fases, comprometendo a nossa resposta sexual, gerando as disfunções sexuais que podem ser tratadas através da identificação do fator que está interferindo nesse ciclo. As disfunções sexuais, elas podem ser permanentes ou circunstanciais, dependendo do fator de interferência naquelas fases de resposta sexual. Às vezes, um problema físico leva a uma perturbação emocional e ambos precisam ser tratados. Às vezes, mesmo tratando o problema físico, mas não tratando o problema emocional, a disfunção sexual ela pode persistir ou assumir uma característica diferente. Por isso que o tratamento da incontinência urinária ele é tão importante, uma vez que a incontinência ela mexe com a vida sexual dos casais. E não é somente corrigindo a incontinência que o problema sexual vai desaparecer. Muitas vezes é necessário trabalhar o emocional da mulher.
As fases da resposta sexual, como nós já falamos, são desejo, excitação, orgasmo e resolução. O desejo é geralmente o gatilho para o desencadeamento da resposta sexual. É a vontade de interagir sexualmente. Ele é subjetivo, ele vai surgindo e crescendo na pessoa. Já a excitação é a manifestação física do corpo se preparando para uma experiência ou para um ato sexual. O orgasmo é a fase de culminância do prazer, aquele tesão grande, e a resolução é a fase em que o corpo retoma as condições anteriores ao desencadeamento de todo esse processo. A falta de vontade de ter um contato sexual, a diminuição ou ausência da excitação, a anorgasmia, ou seja, a incapacidade de atingir o orgasmo, são problemas que podem ser gerados pela incontinência urinária, levando a mulher a uma vida sexual insatisfatória. Assim como a incontinência urinária, uma disfunção sexual também interfere na qualidade de vida da mulher. E olha só, eu já fiz um vídeo aqui no Intimidade da Mulher falando sobre o comprometimento da qualidade de vida da mulher em função da incontinência urinária. É só dar uma procuradinha que vocês vão achar aqui esses vídeos, tá certo? Agora, os problemas relacionados à disfunção sexual, eles tendem a aumentar à medida em que a mulher vai envelhecendo. Da mesma forma que as manifestações da incontinência urinária, sendo que a disfunção sexual vem sendo compreendida como um problema importante que compromete a qualidade de vida da mulher, da mesma forma como a incontinência urinária, porque ela também gera estresse em função do comprometimento físico, emocional e social dessa mulher junto ao meio ao qual ela está acostumada a conviver. Quando você tem uma perda involuntária de urina, ou seja, quando você perde xixi sem que você consiga controlar a vontade de urinar até chegar no banheiro, você pode estar desenvolvendo um quadro que a Sociedade Internacional de Continência classifica como incontinência urinária. E é justamente sobre como a incontinência urinária pode comprometer a sua qualidade de vida sexual e como ela pode gerar disfunções sexuais que eu, Dr. Wildson Passos, quero começar essa série de conversas com você aqui no Intimidade da Mulher. Da mesma forma como eu tenho conversado com centenas de mulheres ao longo dos meus mais de 20 anos como especialista em ginecologia. O Intimidade da Mulher, ele é um canal pensado e elaborado por mim e pela minha equipe de profissionais com todo carinho e com todo cuidado para levar até você informações sobre um problema que alcança um número espantoso de mulheres no mundo inteiro, a incontinência urinária. As disfunções sexuais, quer dizer, os problemas que repercutem na vida sexual de uma pessoa, de uma mulher, são gerados por diversos fatores, sejam eles físicos, sejam eles emocionais. E a incontinência urinária, ela é um problema que desencadeia alterações orgânicas e psicológicas que repercutem sobre a vida sexual de uma mulher. O mundo inteiro registra interferência de fatores físicos e emocionais que causam diferentes tipos de disfunções sexuais. Ou seja, existem diferentes fatores que geram uma disfunção sexual do desejo, uma disfunção sexual da excitação, uma disfunção sexual do orgasmo, ou há uma combinação desses três tipos de problemas. Existem estudos que apontam a ocorrência de problemas na resposta sexual de mulheres em diferentes faixas etárias no mundo inteiro, em diferentes idades. E eu quero muito que você perceba que se você está apresentando algum transtorno sexual na sua vida, a sua situação não é a única. Por que eu digo isso? Porque foi realizado um estudo nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Suécia, que indicou que mulheres entre 18 e 59 anos apresentavam problemas sexuais com repercussões negativas na sua qualidade de vida. Dessas mulheres, 33% apresentavam disfunção sexual do desejo, 24% delas apresentavam disfunção sexual do orgasmo, 19% tinham problemas relacionados à excitação e lubrificação. 15% sentiam dor durante a relação sexual e 9% tinham outras queixas que interferiam na sua vida sexual.
Nós temos muitas dificuldades para obter dados referentes à realidade brasileira, mas existem publicações que apontam transtornos sexuais presentes em homens e em mulheres no nosso país. Um desses estudos, realizados em 2000, onde foram entrevistadas 2.835 pessoas, das quais 47% eram homens e 53% eram mulheres, todos acima de 18 anos, foi observado que entre as mulheres, 16,4% delas não tinham uma vida sexual ativa. Entre as mulheres que tinham uma vida sexual ativa, 26,7% dessas mulheres referiam problemas relacionados ao desejo, à vontade de desenvolver um contato sexual. 21% dessas mulheres não conseguiam ter orgasmo e 23,1% sentiam dor durante a relação. E as dificuldades para se abordar problemas relacionados à sexualidade, assim como as dificuldades para se abordar problemas relacionados à incontinência urinária, não partem apenas de quem passa pelo problema, não. Muitos de nós, profissionais da área da saúde, em função dos nossos próprios preconceitos, das nossas próprias questões pessoais, temos dificuldades de abordar junto às nossas pacientes os problemas que interferem na vida sexual delas. A nossa cultura ainda encobre a sexualidade, enxergando as questões relacionadas a ela como algo constrangedor, vergonhoso, dificultando a abordagem de problemas que interferem e muito na qualidade de vida das pessoas. E tratar problemas relacionados à sexualidade feminina é ainda mais complicado, seja pelos próprios tabus que ainda existem, seja pela dificuldade encontrada pela própria mulher por não saber a quem recorrer. Quando muitas vezes elas criam coragem para abordar essas questões com profissionais da área da saúde, mais particularmente com ginecologistas, eles não dão tanta importância para aquele problema que está afetando a vida daquela mulher. Seja por não saber o que fazer, seja pela própria dificuldade do profissional em lidar com a sua própria sexualidade, dando a impressão que a sexualidade não representa um problema que mexe e afeta a vida de uma mulher. Nos últimos tempos, nós temos percebido o quanto a incontinência urinária interfere na vida de uma mulher e quando nós analisamos o prejuízo causado pela perda involuntária de urina sobre a vida sexual de uma mulher, nós temos percebido o quanto ela pode ser considerada um grave fator para os distúrbios sexuais que interferem na qualidade de vida e nos relacionamentos dessa mulher. Em vários vídeos, nós temos conversado sobre os diferentes tipos de incontinência. Se você quiser saber mais profundamente sobre esses 3 principais tipos de incontinência urinária, eu recomendo que você também assista esses vídeos. Mas, basicamente, nós temos a incontinência urinária de esforço, que é aquela quando você perde xixi de forma involuntária, no momento em que você faz alguma força, e essa força aumenta a pressão intraabdominal, ou seja, quando você aumenta a pressão na barriga, que é o que acontece, por exemplo, quando você tosse, quando você espirra, quando você sorri, quando você faz alguma atividade na academia, como por exemplo a musculação, ou quando você, por exemplo, também pratica corrida, salta, faz jump na ginástica. Ou seja, quando você perde xixi fazendo algum tipo de esforço. E esse é o tipo de incontinência urinária mais comum em mulheres jovens, ativas, podendo elas ser atletas ou não, mas que podem ter idade, olha só, a partir de 19, 20 anos. Então, a incontinência urinária atinge mulheres jovens. Um segundo tipo de incontinência é a chamada incontinência urinária de urgência, que a gente reconhece porque a mulher ela tem uma perda involuntária de xixi imediatamente após uma vontade súbita, urgente de urinar. Ela sente vontade e precisa sair correndo para o banheiro e mesmo assim ela ainda acaba perdendo um pouco ou muito xixi pelo caminho. Esse já é um tipo de incontinência mais presente em mulheres idosas. E um último dos principais tipos de incontinência é a combinação entre a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência, que é a incontinência urinária mista. Tanto a incontinência urinária quanto as disfunções sexuais repercutem negativamente na vida de uma mulher. Tanto a incontinência urinária quanto as disfunções sexuais são problemas que trazem grande constrangimento para as mulheres. Tanto a incontinência urinária quanto as disfunções sexuais interferem na vida social, conjugal e emocional das mulheres. E muitas vezes
tanto a incontinência urinária quanto as disfunções sexuais não são tratadas pelos médicos em função das próprias limitações no que se refere ao preparo técnico e emocional por parte desses profissionais. Quando nós percebemos que esses dois assuntos, tanto a incontinência urinária quanto as disfunções sexuais, causam um impacto muito forte na qualidade de vida das mulheres e têm tantas coisas em comum, eu decidi conversar um pouco com você sobre esses dois problemas juntos, sobre como eles podem afetar a vida de uma pessoa aqui no nosso canal, no Intimidade da Mulher. E é sobre isso que eu quero tratar com você agora. Você conhece alguma amiga que apresente um quadro de incontinência urinária? Olha, se a sua resposta foi não, eu tenho uma coisa para te dizer. Provavelmente você tem uma amiga que sofre com incontinência urinária, mas talvez ela não tenha te contado, seja por vergonha ou mesmo porque talvez nem ela saiba que passa por esse problema. Olha só que loucura. E a vergonha, ela não está relacionada apenas à perda de urina, mas às repercussões que a incontinência urinária ela causa na vida íntima e sexual da mulher. A perda involuntária de urina, ela é sentida por um número enorme de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a incontinência urinária, ela mexe com a qualidade de vida das mulheres, porque ela interfere em diversos aspectos relacionados à sua vida social, à sua vida econômica, psicológica, profissional, familiar e sexual, por exemplo. E dessa forma, mulheres que convivem com o problema passam a lidar com sentimentos negativos que podem determinar ansiedade, frustração, medo e depressão, interferindo negativamente nas respostas daquelas etapas sexuais sobre as quais nós já falamos. E como nós já tratamos em outros vídeos aqui no Intimidade da Mulher, apesar de a perda de xixi provocar todas essas sensações e repercussões negativas na vida da mulher, comprometendo a sua qualidade de vida e a sua sexualidade, muitas mulheres passam pelo problema sem procurar a ajuda de um ginecologista. Talvez por acharem que a incontinência não é um problema que acometa mulheres jovens, ou por acharem que a incontinência faça parte do processo de envelhecimento, ou que não haja tratamento a não ser a cirurgia, o que não é verdade. Porque a incontinência ela pode ser tratada sem cirurgia, dependendo do caso. Ou seja, simplesmente por vergonha de conversar com alguém sobre o seu problema, ela não encontra uma solução. E isso traz um sofrimento para a mulher, porque ela passa a utilizar estratégias para lidar com essa questão que interfere na sua vida sexual. Por exemplo, diminuindo a ingestão de líquidos, diminuindo a frequência ou mesmo evitando relações sexuais, não se hospedando em locais que não tenham acesso fácil a um banheiro e muitas vezes, por vergonha, escondendo o fato do seu parceiro ou da sua parceira. Mas o fato é que até hoje ainda não ficou muito claro o motivo pelo qual a mulher acaba perdendo urina durante a relação sexual, e essa é uma verdade. Pode ser que essa perda ela esteja relacionada aos mesmos fatores que causam a perda em outras situações, como é o caso do aumento da pressão intraabdominal durante a relação, como acontece na incontinência urinária de esforço, ou um aumento da contração do músculo detrusor da bexiga, que é o que acontece na incontinência urinária de urgência. É possível mesmo que uma mulher que perca a urina durante a relação não perca em outras situações no dia a dia, mas mesmo assim, essa perda vai caracterizar uma incontinência urinária, levando-se em consideração o conceito da International Continence Society, que diz que a incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. E essa perda de urina, ela é capaz de mexer com a cabeça da mulher, porque ela passa a não relaxar na hora da relação sexual ou na hora do seu contato íntimo. E isso causa uma distração que pode comprometer as fases da resposta sexual. Mas como assim, Dr. Wilson? Calma, eu explico. Se a mulher ficar preocupada em perder urina na hora da relação, se ela ficar preocupada em usar alguma estratégia para não ter que sair correndo para o banheiro na hora da relação se der vontade de fazer xixi, essas situações, elas podem interferir no desejo, podem interferir na excitação ou no orgasmo, ou em mais de uma dessas fases que caracterizam fases da resposta sexual e acabam desencadeando um quadro de disfunção sexual, que pode ser uma disfunção sexual do desejo, uma disfunção sexual da excitação ou uma disfunção sexual do orgasmo, ou então uma
disfunção de de um desses fatores associados. Ela pode começar a evitar se envolver com uma outra pessoa, com medo ou com vergonha de perder xixi na hora da relação, e isso pode começar a comprometer a sua qualidade de vida social e sexual. Pode começar a prejudicar a expressão da sua sexualidade. E isso ainda pode gerar as frustrações, os medos, a ansiedade e pode gerar também depressão nessa mulher. Você imaginava o quanto a incontinência é capaz de comprometer a sua vida? O quanto ela interfere no seu ritmo, nos seus relacionamentos e uma série de coisas que te traz alegria, que te faz feliz? Imagina em como a sua vida pode ser impactada por um problema que pode ser prevenido, pode ser tratado precocemente, sem a necessidade de realizar uma cirurgia, evitando que ela se agrave, e mesmo a volta da incontinência urinária após uma cirurgia utilizada para o seu tratamento, porque pode acontecer, ela pode voltar. E aqui, por mais uma vez, eu quero deixar bem claro que, ao contrário do que muitas mulheres acreditam, a cirurgia ela não é a única forma de tratar a incontinência urinária. Não são todos os quadros de incontinência que têm indicação cirúrgica. Também a realização de uma cirurgia para corrigir a incontinência não é uma garantia de cura, não, tá? A incontinência ela pode voltar, mesmo tendo realizado a cirurgia. E mesmo com a cirurgia, se você não tomar algumas medidas, se você não mudar alguns hábitos, fortalecer a musculatura que é responsável por conter o xixi, através de exercícios que podem ser ensinados pelo ginecologista, a incontinência ela pode voltar. E ainda sem falar nas complicações que podem ocorrer com a cirurgia para tratar a incontinência. Infecção, perfuração de bexiga, de intestino e várias coisas. Por isso, prevenir e tratar o problema no começo, identificando a perda involuntária de xixi no começo, vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida social e sexual. E aqui, no Intimidade da Mulher, eu quero te ensinar o que você precisa fazer para prevenir, para tratar precocemente e diminuir as chances de sofrer com a incontinência urinária novamente, se você precisar fazer uma cirurgia. Deixa eu te contar uma coisa. Foi realizado um estudo que apontou, olha só, que cerca de 46% das mulheres que sofrem com incontinência urinária sofrem com uma vida sexual insatisfatória. Meninas, 46% das mulheres que apresentam incontinência é muita gente. Praticamente a cada 2 mulheres que apresentam incontinência urinária, uma vai se sentir sexualmente insatisfeita em função da perda de urina. E se essa mulher acabar sendo você? Pior. E se essa mulher estiver sendo você? Esse estudo, ele também fala que uma paciente que apresenta incontinência na hora da relação tem até 5 vezes mais chances de se sentir sexualmente mais insatisfeita quando comparada com uma mulher que não tem um problema de incontinência. E ainda, essa situação, ela também pode ter uma repercussão negativa no relacionamento, porque o parceiro, sentindo aquela situação, tem 3 vezes mais chances de ter uma ejaculação precoce e comprometer ainda mais a satisfação da parceira pela falta de uma ereção completa e que a estimule durante um ato sexual. Você sabia disso? Mas isso pode acontecer. Esse desequilíbrio pode influenciar tanto a mulher quanto o parceiro durante a relação e isso gerar um desconforto para o casal. Olha que coisa, hein? Quando a gente começa a conversar com as mulheres, abordando diferentes situações sobre a sua vida sexual, nós percebemos o quanto determinados fatores são capazes de comprometer a vida dessas mulheres. Eu digo isso porque outra pesquisa foi feita entre mulheres que apresentavam incontinência urinária e bexiga baixa. Nessa pesquisa, foi verificada a insatisfação dessas mulheres quanto à sua vida sexual. Essas mulheres relataram uma atividade sexual, um número de relações sexuais inferior ao número de relações que elas realmente gostariam de ter em função do problema, uma maior dificuldade para alcançarem o orgasmo através da masturbação e também sentiam que a sua vida sexual era prejudicada pela vergonha, pelo medo e pelo constrangimento diante da possibilidade de perder urina durante a relação sexual. Isso tudo fazendo uma comparação com mulheres que não apresentavam incontinência urinária ou bexiga baixa, que cientificamente é chamado de prolapso de bexiga. Quando nós falamos
sobre a perda de urina que acontece na hora da relação sexual em mulheres que já têm um quadro clássico de incontinência urinária ou naquelas que apresentam perdas apenas na hora da relação, uma coisa que é preciso deixar bem clara é que ainda não está estabelecida uma correlação direta entre a perda de urina e o tipo de incontinência. Quando nós fazemos uma correlação entre a perda de xixi e a forma como a incontinência se manifesta, ou seja, com o tipo de incontinência urinária, ainda não tem uma conclusão no que diz respeito ao quanto um tipo de incontinência é capaz de gerar impacto na vida sexual da mulher e o quanto o tratamento empregado é capaz de reverter ou amenizar esse impacto. E o que eu quero dizer com isso? É que alguns relatos de mulheres apontam que a incontinência urinária de urgência, que é causada pela hiperatividade do músculo detrusor da bexiga, esse tipo de incontinência é responsável por um maior número de disfunções sexuais do que aquelas causadas pela incontinência urinária de esforço. Agora, se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre os tipos de incontinência urinária, eu te aconselho a assistir um dos meus vídeos aqui no Intimidade da Mulher, onde eu falo de forma mais detalhada sobre esses tipos de incontinência urinária. Dá uma olhadinha lá. Mas assim, só que para confundir a cabeça de todo mundo, tem algumas pesquisas realizadas entre mulheres apontando que não existe uma diferença significativa entre os três tipos de incontinência urinária e as disfunções sexuais causadas por elas. E mais ainda, alguns estudos realizados entre mulheres apontam que a incontinência urinária de urgência é o tipo de perda de urina que mais impõe uma suspensão da atividade sexual, contribuindo para um aumento nos problemas relacionados à depressão ou a diminuição do contato sexual do que a incontinência urinária de esforço ou a incontinência urinária mista. Olha só, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma realidade presente na vida de muitas mulheres que apresentam perda urinária na hora da relação e que por isso têm uma queda muito significativa na sua qualidade de vida e na qualidade da sua vida sexual. E nós precisamos estar atento a isso. Bom, se você já passou ou passa por uma situação dessa, você sabe o quanto isso é chato e o quanto isso é constrangedor para a mulher e para o parceiro que muitas vezes fica sem saber o que dizer ou o que fazer para contornar a situação e acalmar a parceira. E olha só, para você ter uma ideia, essa é uma situação vivenciada por cerca de 10 a 36% das mulheres que se enquadra no conceito de incontinentes. É uma situação tão complicada que tem sido possível observar que mulheres que perdem urina durante a relação sexual têm uma qualidade de vida pior do que aquelas que sofrem de incontinência urinária, mas que não apresentam perdas durante a relação. E olha só que interessante. Embora não se saiba ao certo o que causa essa perda de urina durante a relação, existem alguns pesquisadores que acreditam que essa perda de xixi ela se deve a um problema no esfíncter da uretra, e que é um músculo que funciona como uma torneirinha na contenção da urina. Quando esse músculo tem um problema, ele pode estar gerando esse tipo de incontinência. A perda de urina ela pode acontecer no momento da penetração, no momento do orgasmo ou tanto durante a penetração quanto durante o orgasmo. Alguns estudos apontam que 69% dos casos a perda de urina acontece durante a penetração, em 20% dos casos durante o orgasmo e em 11% dos casos tanto no momento da penetração quanto no do orgasmo. E quando são observadas as queixas das mulheres, a impressão estatística que se tem é que essa perda acontece mais em mulheres que sofrem com incontinência urinária de esforço do que em mulheres com incontinência urinária de urgência. Uma outra observação interessante é que mulheres com incontinência urinária de esforço apresentam mais perdas durante a penetração do que mulheres com incontinência urinária de urgência, que apresentam mais perdas durante o orgasmo. E nós chegamos num ponto no qual eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque existem trabalhos que buscaram estudar o impacto
do tratamento da incontinência urinária sobre a vida sexual da mulher. E existem autores que descreveram uma piora da qualidade de vida sexual na maioria das mulheres que foram submetidas a um procedimento cirúrgico. Só que tem outros trabalhos apontando que essa piora só acontece em cerca de 14% das pacientes submetidas a um procedimento cirúrgico. Olha só, em função das próprias características do assunto, em função dos tabus relacionados à sexualidade, seja em relação às mulheres continentes, seja em relação às mulheres incontinentes, nós não temos tantas informações sobre como a sexualidade feminina é impactada em função da incontinência urinária. Mas o que a gente consegue perceber é que os quadros de perda involuntária de urina durante o ato sexual, eles são capazes de gerar um constrangimento e uma vergonha que se tornam responsáveis por um grande transtorno à vida social, psicológica e sexual dessa mulher. E isso faz com que a mulher tenha uma queda na sua qualidade da intimidade com a outra pessoa, uma queda na qualidade do sexo e uma diminuição da sua frequência no que toca às relações sexuais. Bom, se você achou tudo isso que eu te falei importante, eu quero te pedir que dê um like para que essa rede social entenda que esse é um conteúdo relevante e leve essa informação para outras pessoas. E também quero te pedir para que você se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa próxima a você. Mãe, irmã, tia, prima ou para uma amiga que você saiba que esteja perdendo xixi ou saiba que também tem uma mãe, irmã, tia, prima que esteja suspeitando ou apresentando um quadro de perda involuntária de xixi.